nós somos a Dupla de Um e sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula Casamento e Individualidade. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, porque de verdade, você poderia estar agora sentado no celular, rolando ali o seu feed, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas você tomou uma decisão hoje. E essa decisão é de fazer o seu casamento crescer. É de você conseguir se conectar e, de fato, viver o casamento dos sonhos. Então respira fundo, se acomoda aí, porque a gente vai conversar sobre coisas que valem a pena e valem a pena ser vividas, ouvidas e aplicadas. Sim. Então pode contar com a gente porque a gente vai entregar o nosso melhor. O perigo de perder a própria identidade. Esse é o nosso tema da parte 2 dessa aula. E no desejo de manter a paz, agradar ou evitar conflito, muita gente vai se apagando aos poucos. Sim. E quando se dá conta, ela já não sabe mais quem é ela mesma dentro da própria relação. A pessoa deixa de existir para que o casamento sobreviva. Só que tem uma parte irônica nisso tudo aí, né? O irônico é que sem ela inteira, o casamento também enfraquece. Sim, porque vão acontecendo pequenas concessões onde parece amor, parece cuidado, mas vai havendo ali um acúmulo de renúncias não processadas. E isso começa a doer. Mas o problema é que é uma dor silenciosa. E aí vai surgindo um ressentimento crescente, porque você sempre está abrindo mão ali de você para poder dizer um sim. E em seguida vai ocorrendo a explosão ou a implosão. E que aparentemente parece do nada, tô sem paciência, do nada tô explodindo ou implodindo, e às vezes até ficando com uma depressão que parece ser do nada. Vai criando ali um distanciamento ou uma dependência tóxica da pessoa. E sabe qual é o mais perigoso nisso tudo? É que esse ciclo de perda da identidade é quase invisível, até que esteja avançado demais. Quando avançou muito, é quando você vai tomando ali uma consciência que você está perdendo a sua identidade. E a gente falou aqui do nada, nunca é do nada, né? É. Tem sinais de alerta que algo está errado. Então, você já disse assim, por exemplo, a gente gosta disso, quando na verdade só o outro gosta, né? Você às vezes já parou para fazer algo importante para você, não por acordo, mas por medo de desagradar a pessoa. É horrível, né? Horrível, você fica igual um personagem ali na situação. Já sentiu que você precisa se esconder, se calar para manter a paz? Se anulando, isso também é um sinal, se anulando. O tempo todo, com medo de falar com o outro. É aquele relacionamento que a pessoa pisa em ovos o tempo todo. Vive pisando em ovos, tem medo constante de desagradar, não sabe bem o que fazer, mas quer que o casamento fique ali à tona sempre, mas vai se anulando, se anulando, se anulando. E aí você abandona amigos, abandona hobbies, projetos que te faziam vibrar. E assim, a gente citou alguns exemplos aqui, alguns sinais, né? Sim. Que nunca é do nada. Mas se a resposta for sim para mais de uma dessas, por exemplo, então tem alguma parte sua pedindo socorro. Sim, um ponto fácil de vocês conseguirem perceber que estão perdendo a identidade é quando, por exemplo, pergunta para você qual o hobby que você tem toda semana. O que você faz no dia ou na semana que é aquilo que te faz muito bem? Se você parar para pensar e você não encontrar alguma coisa que você faz sozinho, por você, tá acontecendo aí essa perda de identidade dentro do casamento. E eu tenho até um exemplo real que eu acabei de lembrar aqui de uma paciente, cantora ela. Essa cantora, ela era apaixonada muito pela música. Existem cantores que cantam porque gostam, porque tem dom, mas essa paciente não. Pensa em uma pessoa que queimava pela música, pelo que ela fazia ali. Cantar para ela era a parte mais forte da identidade dela. Mas em nome da disponibilidade total, ela decidiu deixar o microfone de lado. E aí, com o tempo, eu vi o brilho dessa paciente começando a se apagar. E tudo começou em uma renúncia para o casamento, que na verdade virou uma frustração. E essa frustração virou uma cobrança. E a cobrança, é claro, caiu no colo das infinitas discussões com o marido. E não foi a música que ela abandonou. Ela abandonou a si mesma, porque a música era a parte mais forte da identidade dela. Então ela se abandonou. E a gente sempre fala de pesquisas aqui, né? Segundo a Universidade de Michigan, casais que têm a vida pessoal ativa, a individualidade, né, tem 47% menos risco de divórcio. Ou seja, manter a sua individualidade não ameaça o casamento, pelo contrário. Sim. Previne ele, deixa ele mais encorpado e mais prevenido contra a separação. E até vamos fazer um exercíciozinho prático, a gente sempre faz aqui, né? Sim. Exercício prático com as pessoas.
Pega um papel aí, ou então pega o celular mesmo. Eu sou do papel, ele é do celular. Pega o bloco de notas no telefone e pensa com sinceridade agora. Faz uma divisão aí entre duas colunas, entre dois blocos. E aí uma coluna você vai colocar assim, o que é meu, e só o meu universo pessoal. As paixões, os hobbies, os hábitos, as amizades, os atos que você tem de fé ali no íntimo, né? No íntimo. Seus objetivos ali. E a segunda coluna coloca aí o que é nosso, o que é do casal, coisas que construímos juntos com o casal. Se você puder, já faz isso agora, durante a nossa aula aqui. Sim, é importante fazer essa lista, porque se a sua lista estiver zerada, se a primeira coluna ali, que é o que você faz para si, para sua identidade, para você se encontrar dentro de você, se ela estiver vazia, cuidado. Porque talvez você esteja casada com o outro, mas divorciada de si mesmo. Então pergunte para si mesmo, qual a parte de mim eu preciso recuperar? Ou será que o meu parceiro conhece quem eu realmente sou? Ou quem eu tive que virar ali para tentar agradar ele? Uma pessoa que eu construí para conseguir agradar o meu marido. Essa hora aqui é a hora da reflexão. Vocês aí que já estão fazendo, talvez vocês vão fazer essa listinha e ficar os dois em silêncio quando falarem alguma coisa ou outra. Então, mas essa hora do silêncio, gente, é do incômodo bom, é da consciência que às vezes dói, mas salva. Sim. Essa autoanálise sua própria e do casal. Então, como apoiar o outro sem ficar sufocando, né? O amor precisa de ar, assim como o fogo precisa de oxigênio para ficar ali queimando a chama. Então, o amor que ele é maduro, o amor maduro ele não gruda. O amor maduro ele sustenta, ele não prende, ele acompanha. Então, ele não controla, ele confia. Sim. Assim é o amor maduro, diferente daquele amor adolescente, né? Que às vezes a gente vê até pacientes ali que são mais jovens, ainda tem aquele amor adolescente, que é aquele amor que quer grudar na pessoa e quer ali ficar monitorando a pessoa para tudo que é lado, controle. Então o amor maduro ele confia, mas em muitos casamentos essa linha entre o cuidado e o controle vai ficando ali tênue, vai ficando fina. E aí quando a gente vê, aquilo que era apoio vira pressão, conforme a gente acabou de falar aqui do relacionamento adolescente, o relacionamento sufocante. E aí eu costumo até fazer uma analogia, porque amar alguém é como cuidar de uma árvore. Você rega, você cuida do solo, protege da tempestade quando ela está ali na parte inicial, na sementinha, mas você não pode querer controlar o crescimento dos galhos. Ela vai se ramificando, vai ficando vistosa. Então se você quiser podar demais, ela já vai deixar de florescer, vai deixar de mostrar os frutos. E aí esse ato de podar a pessoa, aparecem frases assim como eu quero estar junto em tudo com você. Eu fico mal quando você quer sair sozinho, eu tenho que estar lá junto também. Não vai pro futebol não, hein? Não vai pro futebol não, porque eu vou ficar fazendo o quê quando você tá no futebol? Você vai sozinho? Você tá mudando, isso daí me assusta. Então, são frases que já mostram, já ligam o alerta amarelo ali, né? No primeiro momento elas parecem afeto, mas no fundo é um medo disfarçado de cuidado, na verdade. Então, quando o medo está dirigindo a gente, quando a gente é dirigido pelo medo, o amor ele vai saindo de cena, ele perde o rumo. E esse exemplo que eu dei do futebol, por exemplo, é um controle com chantagem emocional. Porque se... Tô dando um exemplo, né? O homem que vai no futebol, ou talvez tenha um outro hobby, assistir futebol com um amigo, né? Coisas do tipo. E aí entra muita chantagem emocional também com o controle. Vou ficar fazendo o quê? 2 horas que você tá fora, eu vou ficar fazendo o quê? Enquanto você se diverte, eu tô aqui dentro de casa. Exatamente, quando você tá se divertindo, eu tô dentro de casa. Mas a pessoa que tem essa fala, o que eu vou ficar fazendo nessas 2 horas, é uma pessoa que já perdeu a identidade. Porque como assim? Ela não consegue, dentro de si, 2 horas fazer algo que agrade a ela. Porque se você tá indo fazer algo que te agrada, poxa, eu vou fazer algo que me agrada aqui também. Eu tenho muitas coisas pra fazer nessas 2 horas. O Rafa, por exemplo, eu sempre falo aqui, ele tem aquela necessidade da caixinha dele do nada, bastante, né? E pra mim não é problema nenhum, porque enquanto ele tá na caixinha dele do nada, eu tenho uma lista de coisas que eu amo fazer sozinha pra me encontrar. Então, se você tem essa fala, seja homem ou seja mulher, às vezes também o homem faz essa chantagenzinha, né? Eu até tratei esses dias um paciente que era assim, a esposa... tem a fé dela e ali na fé dela ela fica umas 2 horas no culto e ele ficava falando exatamente isso. Eu vou ficar fazendo o quê essas 2 horas que ela não tá em casa? Eu vou sair, eu vou fazer outra coisa porque ela não tá em casa. E aí a mulher começou a deixar de fazer porque essa fala dele começou a ferir ela. Poxa, meu marido fica falando que vai fazer o quê? E na maioria das vezes ele, nessas 2 horas que ela tava fora, ele ia fazer algo que ela não gostava
E aí ela começou a deixar de fazer algo pra si, porque ele vinha com essa chantagem emocional. Vingancinha. Exatamente. Existem 3 posturas que sufocam muito, mas sem intenção. Às vezes a pessoa sufoca porque ela não sabe que ela está sufocando, ela não sabe que o que ela está fazendo é errado. Mas se você está aqui aprendendo com a dupla de 1, você já vai começar a mudar. Porque se até hoje você está fazendo errado, você vai começar a fazer certo. Porque essas aulas aqui, elas são intencionais para você que está fazendo errado começar a fazer certo. Então, uma das primeiras, né, que acontece muito, é monitorar a outra pessoa o tempo todo. É por isso que a gente falou que a linha entre cuidado e controle é uma linha tênue. Porque se você não sabe cuidar, você vai controlar. Então, aquilo o tempo todo de aonde você tá? Com quem você está? Por que não me respondeu? Deu 5 minutos que eu mandei a mensagem, a pessoa não me respondeu. Tá fazendo o quê? Tá falando com quem? Principalmente quando antigamente tinha um online no WhatsApp, né? Nossa, tá aqui online o tempo todo e não me responde. Tá falando com quem? Tá fazendo o quê? Às vezes a pessoa que trabalha com o telefone, né, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa, não consegue responder ali. Tomem cuidado com essas falas, porque isso não é presença, isso é patrulha. Confiança não é saber onde o outro está a cada minuto. É confiar que, aonde quer que essa pessoa esteja, essa pessoa escolheu estar com você. Por exemplo, quando eu saio, vou para um cafezinho com alguma amiga, né, amor? Vou fazer alguma coisa. O Rafa, ele é um marido extremamente cuidadoso. E eu amo isso porque eu nunca tive cuidado. Eu sempre tive controle nos meus outros relacionamentos. E aí eu falo, amor, se eu tô dirigindo, ele já vem tirar o carro pra mim da garagem. Ou se eu vou de táxi, eu falo, amor, já tô no táxi. Cheguei no lugar, eu falo, amor, já cheguei, tá? Não tem o Rafael me mandando mensagem a cada segundo. E quando eu saio para um cafezinho, são 2, 3 horas, né, Sim. amor? E às vezes você precisa ficar fora do telefone para poder dar atenção para as pessoas. Sim, eu gosto da presença. Então eu não sou a pessoa. O telefone para mim é para fazer a mídia. Fiz a mídia do cafezinho, o telefone fica na mesa. Eu não tenho o Rafael me ligando desesperado. Nossa, já tem 2 horas. Você ainda tá aí? O que você tá fazendo? Demorando esse tempo todo? Não, não tem. Quando eu acabei ali o momento que eu tô tendo de interação com uma amiga, ou o que eu esteja fazendo, eu falo assim, amor, acabei já aqui, vou embora. Aí o Rafa pergunta, amor, você quer que eu te busque? Sempre tem esse cuidado, né? Ou se eu vou para algum compromisso que tem hora para durar, por exemplo, amor, vou ficar aqui até 3 horas. Quando dá assim umas 2h40, um tempinho para terminar, ele manda mensagem, amor, você vai voltar de táxi? Isso se eu estiver sem carro, né? Você vai voltar de táxi ou você quer que eu vá aí te buscar? Olha a diferença do que é cuidado e do que é controle. Verdade. E o segundo aqui é querer ser tudo para o outro. Você não precisa ser amigo, terapeuta, coach, confidente, fonte da felicidade 24 horas por dia. Você precisa ser parceiro e não o universo inteiro. Amar também é dar espaço ao outro. E um terceiro aqui que eu também considero muito importante. Tomar decisões pela pessoa para facilitar. Deixa que eu resolvo. Eu sei que é o melhor para você ser protetor, mas isso de ser protetor na verdade é uma roupagem, né? Que soa como proteção, mas na verdade é invasivo e se infantiliza, mina a autonomia e sufoca a identidade do outro. Aí depois vai vir uma esposa, porque isso tá na moda, né? As mulheres falarem, eu sou a sua mãe, eu não tenho um marido, eu tenho um filho, mas quem tá se comportando como mãe e tornando o marido como filho? Ela se colocou nessa posição. Ela se colocou nessa posição, o homem às vezes é muito confortável ter a mulher decidindo e fazendo tudo. E aí ele também se coloca com esse papel de filho. Mas antes de ter um homem aceitando estar no papel de filho, teve uma mulher se colocando no papel de mãe. Sim. E aí o cenário foi sendo gerado assim e ficou desse jeito. E aí para mudar depois, às vezes só com uma terapia de casal, né, gente? Não, com certeza só com uma terapia de casais. E um protocolo prático aqui, pra gente poder colocar isso tudo na ponta do lápis e aplicar no casamento mesmo. Você apoiar sem sufocar. Existe o check-in ao invés do check-up. Essas 2 palavras parecem de outros ramos, né? Mas a gente usa aqui na terapia também. Sim. O check-up é onde você está, com quem, por que você está aí, né? Isso é o check-up, é o controle. E o check-in é como você está. Você está precisando de alguma coisa? Qualquer coisa eu estou aqui. Foi o exemplo que eu acabei de dar, né, amor? Sim. Que você pergunta sempre, quer que eu vá te buscar? Então, assim, estabeleça zonas sagradas no casamento. Um tempo individual que ele é garantido ali semanalmente. Precisa haver isso. Né? A famosa caixinha do nada também.
espaços físicos respeitados. Então você vê ali um canto da casa que quando o parceiro te vê ali, você fala, olha, esse lugarzinho aqui é para eu ficar sozinho, para eu ficar na minha caixinha do nada. Ele já vai ver você ali e Isso já é vai muito, respeitar. muito importante, tipo, ter o canto da casa off da pessoa. Por exemplo, eu faço o meu devocional todos os dias pela manhã lá na nossa varanda da sala. O Rafa já sabe que quando ele acorda, ele não me vê no escritório ou não me vê no quarto, ele já sabe que eu tô lá. Ele não vai lá, porque ele sabe que se eu ainda estou lá, eu estou no meu momento, no meu momento de devocional, um momento único. Assim como eu acordo também, ou acordo, ou saio da sala e eu vejo que ele tá ali no escritório, eu sempre mando uma mensagem, eu não saio entrando, né? Eu pergunto, amor, tá ocupado? Tá estudando? Tá fazendo seu devocional? Posso entrar? Posso falar com você? Por quê? Cada um aqui tem o seu espaço. Talvez você já tenha filhos, a gente ainda não tem, então fica uma dinâmica um pouco mais fácil, mas toda a organização é aplicável até para quem tem filhos. Então, se de repente você tem filhos e você quer um cantinho ali na casa do seu momento, tenha um acordo com o seu marido. Amor, ó, você sabe que 6 horas da manhã eu vou estar lá no meu cantinho de devocional. Caso nosso filho acorde ou alguma coisa, fique com ele. Tenha essa demanda ali com ele até eu sair do meu momento de devocional. Porque se você tem um acordo pré-estabelecido, você consegue ter ali o seu cantinho na casa só pra você. Porque casamento é isso, é parceria. Se nós temos um filho juntos, você tem responsabilidade e eu também. Vocês jogam juntos, não, gente, e não assim como rivais, né? Sim. É um jogo junto, é um tocando a bola pro outro e construindo a jogada ali em prol do gol, né? Em prol do objetivo final. E uma outra coisa importante é vocês terem casamentos externos saudáveis, né? Esses casamentos externos seriam amizades com outros casais que são parceiros ali saudáveis. Sim. São amizades próprias de... Às vezes você tem um amigo ali que era da sua infância, esse amigo casou, então a esposa dele às vezes não é muito próxima para você, mas ele é, então você não precisa descartar ele como se fosse um copo descartável. Sim. Você traz ele para perto, chama a sua esposa e chama a esposa dele para vocês fazerem algo juntos em casais, trocarem experiências de vida. Essas são amizades construtivas para o casal. Cultive a curiosidade genuína também. Quando você pergunta com quem você está, por que você está aí, é muito invasivo, é muito controle. Mas quando você pergunta assim, e esse amigo seu, ele é legal, né? Ele é desde a sua infância, ele já deve ter vivido muita coisa contigo, né? Aí você está sendo curioso pela vida da pessoa, não para poder investigar, mas para poder saber mais sobre a vida do seu cônjuge. Então, assim, pergunta sobre os interesses do outro com um real interesse de somar e não de controlar. E celebra conquistas pessoais dele como se fossem as suas conquistas. Muitas vezes o casal se coloca assim como rival. Ele está mais feliz do que eu hoje, porque ele conquistou isso aqui, e eu ainda estou querendo conquistar isso que ele conseguiu. Então, eu não vou entrar nesse local de fala porque eu ainda tenho que conquistar essa minha questão aqui que ele já conquistou. Então, poxa, isso aí é uma rivalidade, você não pode fazer isso. Tem uma competição, né? Os casais angidinhos têm competição o tempo todo. Tem que celebrar junto, não pode ficar competindo. E vai aprendendo coisas novas sobre o seu parceiro toda semana, porque às vezes vocês falam assim, não tem assunto mais, assim, acabou a interação, a gente senta, fica cada um no seu mundinho, no celular, mas a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender do seu parceiro toda semana. Então, assim, exemplo prático do que é um apoio sem controle. Você celebrar quando o outro sai para jogar bola, a questão do futebol, né? Ou quando a mulher vai tomar um café com as amigas, o marido tá feliz ali. Eu sempre fico feliz quando a Jéssica vai ter um momento dela, porque, primeiro, eu sei que ela está num ambiente saudável. Então, eu sei que ela vai somar naquele ambiente também. Então, ou seja, ela vai estar num ambiente saudável e ela vai ser fonte de luz para aquelas pessoas ali. Então, isso é muito construtivo. A gente sempre pensa no próximo também, não pensa só na gente. Eu sempre volto feliz, né, amor? Sempre volto feliz. Desse cafezinho, esses encontros assim com as amigas. Eu tenho um day sister também, que é uma vez no mês eu passo o dia inteiro, assim, um sábado no shopping, em algum lugar com a minha irmã. Eu volto radiante. Eu volto super feliz. É como se eu tivesse sido renovada mesmo, né, amor? Por quê? Eu tô fazendo algo que me faz bem. Porque ter interações com outras pessoas, amigos, familiares, fazer coisas que te faz bem no individual, você tá acrescentando no casamento também. Porque quantas vezes eu não chego do Day Sister com a minha irmã ali super feliz, né? E o Rafa de me ver ali feliz, ele, amor, me conta. O que você fez, né? Como é que foi o seu dia? Ou seja, eu estava cuidando da minha individualidade. Sim. E estava completando o meu casamento, porque eu cheguei super feliz para ter ali um diálogo, uma troca com você. Interessante, interessante. E quando você incentiva projetos pessoais também, mesmo que não incluam os dois, mas projetos pessoais. A Jéssica
ela tá numa vibe aí de ler livro pra caramba. E eu já não sou tanto dessa leitura assim compulsiva, até porque eu não tenho tempo. O meu negócio é mais audiovisual. Os meus estudos e tal é mais com aula online, não muito com livro. E aí, eu não vou ficar numa rivalidade com ela, não. Você tá comprando livro demais, toda hora você tá lendo. Não, e então, não, dá uma diminuída nisso. Não, eu vou incentivar o projeto pessoal dela. Ela tá fazendo isso para se elevar, para subir de nível. Quando a fatura do cartão chega, ele fica meio assim, né? Ele fala, amor, que cartão é esse aqui? Eu, amor, olha essa quantidade aqui de livros. Aí eu mostro pra ele todos os livros. E eu já começo a falar pra ele o que eu já aprendi daqueles livros, né, amor? Sim. Aí ele, Marto, já leu esses livros? Já, amor, já li. Aí começa a dividir com ele, aí ele faz o que? Ele esquece do valor da fatura e ele já fica ali empolgado e contemplando o resultado daquelas compras, né, O resultado, ela aplica muito rápido aquilo que ela lê nos livros, então eu fico admirado com isso. E sobre essa questão de sair, de ir no café com as amigas e tal, ao invés de você perguntar quem estava lá com você, com quem você interagiu, não, como é que foi a reunião, amor? O que você conversou lá, aprendeu? Como é que foi edificante para você? Foi um tempo bom? Olha a diferença entre eu querer controlar quem estava com a pessoa e eu querer saber como é que foi o tempo da minha esposa naquele local ali. Automaticamente nessa pergunta eu já acabo falando, né? Sim. Com quem eu estava, mas você vê a diferença do controle e do cuidado aqui de uma forma gritante. Agora ficou bem mais fácil pegar, né? É verdade. E assim, gente, bota isso na cabeça. O amor verdadeiro, ele não exige que o outro pare de crescer, pare de subir de nível individual. Ele cresce junto, ainda que seja em ritmo diferente, mas ele cresce junto. Sim. Ele incentiva o outro a crescer. Ah, a Jéssica tá crescendo, tá evoluindo mais do que eu. Tudo bem, somos um só, somos a dupla de um. Então, se ela está evoluindo, crescendo em algum ramo, eu também estou crescendo junto com ela, eu tenho que celebrar junto com ela. Exatamente. Hoje eu fiz até uma brincadeira com ele. Eu preparei uma listinha de coisas que eu preciso dele. Eu falei assim, amor, tudo de projetos meus, pessoais, né? Eu falei assim, amor, essa aqui é a listinha de tudo que eu preciso que você faça pra mim, porque eu não tenho a tua mente. O que a tua mente faz, eu não faço. Mas se eu sou casada com você, a sua mente é minha também. Então tem uma lista aqui de coisas pra você fazer pra mim. E ele apoia, ele faz. E isso é muito bom. Eu vou trazer aqui agora um exercício para vocês, que é um exercício prático, tá? Um exercício individual, né? Bem prático para vocês conseguirem pegar mais a essência do que a gente está ensinando aqui. Porque a gente já falou sobre apoio sem sufoco, liberdade com presença e amor com respeito. Então vamos colocar isso em prática através desse exercício. Eu quero que cada um pegue um papel, eu sou do papel, gente, então eu sempre falo o exemplo do papel. Pega um papel, pega aí o bloco de notas para quem é do digital, né? E comece a escrever, cada um de vocês, tá? Cada um dos cônjuges, comece a escrever 3 coisas que você amava fazer antes do casamento, mas que você deixou de lado. Escreva também 2 sonhos pessoais que você tem medo de compartilhar com o seu cônjuge. Para pensar, aquele sonho ali que você não dividiu com o seu cônjuge porque talvez você pensa que ele iria anular o seu sonho ou que ele iria desdenhar, não dando importância para o seu sonho. Aquele sonho ali que você guardou, de fato com medo de compartilhar. Anote esses sonhos e anote também uma necessidade de espaço, de tempo que você precisa ter, mas que você não tem coragem de dividir com o seu cônjuge. Sim. Seja, por exemplo, no meu exemplo, aqui em casa já é tudo bem combinado, né? Se eu estiver ali com o meu Kindle, ou se eu estiver num canto lendo, ou conversando, ou fazendo uma chamada de vídeo com a minha família de origem, me deixa ali no meu tempinho ali, aquele tempo que eu reservei. Aqui a gente já tem esse acordo, né? Então, se você ainda não criou, coloque nesse papel também. O que você não tem coragem de falar com o seu cônjuge? Anote aí também. E aí, pegando esse exemplo que a Jéssica deu para esse exercício que vocês vão fazer, agrega ele ali com essas regras que eu vou citar para vocês agora aqui. Coloca assim, quem escuta não pode interromper. Então, se você está escutando o outro falar, você deixa o outro terminar o raciocínio, porque aí você interrompe, ele perde o raciocínio, o diálogo fica um hiato, fica um ruído ali. Sim. Coloca mais uma regra aí. Após ouvir, a única resposta permitida entre o casal é: como que eu posso te apoiar nisso? Ou seja, o outro está trazendo para você uma demanda, ele está se comunicando, está tendo diálogo. Sim. E aí você, ao invés, às vezes, de apoiar, fica criticando, fica anulando, fica se justificando para a pessoa não mais falar aquilo, fica tirando a voz ativa da pessoa, trazendo para você aquela demanda. Então, ao invés disso, pergunta: como é que eu posso te ajudar nisso?
E juntos escolhe uma coisa aí de cada lista, de cada um, para implementar já essa semana. Ao invés de ficar só na teoria, ao invés de ficar só em estatística, já aplica agora. Aplica a partir de hoje mesmo, no final dessa aula. E depois de tudo isso que nós vivemos nas duas partes dessa aula, talvez a maior verdade seja essa. Casamento não é para te fundir com o outro. O casamento é para te expandir com ele. Então, é você ser quem você é, mas expandir juntos, crescer em nível. Então, ainda assim, ser mais com quem você ama. É isso. E resumindo aqui tudo isso que a gente trouxe para vocês, individualidade é condição para o amor verdadeiro. O nós só existe se houver dois eus, a dupla de um ali bem definidos e vivos, porque quem ama de verdade apoia o crescimento do outro, não exige que ele desapareça. Confiança não é controle, é liberdade compartilhada. Dar espaço não afasta, afirma a maturidade. Amar é sustentar o outro como ele é, não moldá-lo às suas inseguranças. A identidade de um fortalece o vínculo do outro. Ela não ameaça, ela aprofunda. E a gente sempre faz aquele desafio da semana, o hashtag 7 dias dupla de um. Sim. Então, vamos fazer um desafio aqui. Escolhe uma coisa que ficou esquecida. Um hobby, um cuidado pessoal. A gente já trabalhou muito hoje com o bloco de notas com anotar. Escolhe uma dessas coisas, uma leitura, um silêncio, uma caixinha do nada com você mesmo ali, um café com você mesmo. Às vezes você vai sentar para comer uma fatia de torta e um café, você com você mesmo. Sim. Retoma isso com carinho, gente. Depois pergunta para o seu parceiro, o que você sente que precisa viver que é só seu, que é uma cena só com você. Então, a partir dessa pergunta, vocês podem construir um pacto, um acordo mútuo mesmo. Então, nenhum dos dois precisa se perder nesse processo para que o casal funcione. E tem uma frase muito boa do Joseph Campbell, que ele diz assim, o seu espaço sagrado é onde você consegue se encontrar de novo e de novo. Exatamente. É uma reconexão. E esse lugar pode e deve ser o casamento. Porque um casamento saudável não é feito só de tempos juntos. É feito também de momentos onde cada um se reencontra consigo mesmo, para depois se entregar com presença ao outro. E ainda sobre frases, né, amor? Tô lembrando de outra aqui, o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um cara famosíssimo aí na saúde mental. O Viktor Frankl falava assim, o amor é a única maneira de compreender outro ser humano no mais íntimo do que ele é. É verdade. Ou seja, tudo que a gente falou aqui, quando você se doa para o outro para entender o mais íntimo dele, você está exercitando seu amor também. Sim. Então deixa de exercer isso de forma de controle e passa a exercer de forma check-in, igual a gente falou mais cedo. Né? Conforme a gente falou aqui, você está exercendo um conhecimento maior sobre quem o outro é. E a forma mais honesta de amar é permitir que o outro permaneça inteiro, que o outro permaneça assim, mesmo quando está do seu lado. Sim, sim. E o importante aqui, de falar dessa individualidade, é que a sua individualidade, ela não pode ferir o seu casamento. Porque, por exemplo, eu já tratei individualidades dentro dos casamentos, que o homem ele queria sair para beber no bar, beber com os amigos e não ter hora para voltar. De, às vezes, passar a noite fora e chegar só no outro dia e a mulher ficar desesperada em casa. Então, assim, a sua individualidade, ela não pode desrespeitar e ferir o seu casamento. Perfeito. Isso não pode. Por quê? Quando você ainda não é casado, você tem uma roupagem de uma pessoa solteira. Quando você entra no casamento, a sua a roupagem precisa ser de um homem casado. Então, a tua individualidade não pode ser uma individualidade de uma pessoa solteira. Ah, vou sair, vou beber, vou pro bar, vou fazer várias coisas e vou voltar a hora que eu quiser. Não, como assim? Vai sair sem hora pra voltar. Eu tenho identidade, a minha individualidade. Não, esquece não isso. existe isso. Então, não confunda. A gente alimentar, ensinar pra vocês a cuidarem da identidade de vocês com essa libertinagem, porque liberdade não é libertinagem. Não confundam as coisas. Então, também tomem cuidado com o que vocês vão fazer na individualidade de vocês para que o seu casamento não seja ferido, afetado por uma coisa que não cabe dentro do casamento. Aprenderam, né, gente? Então, vamos fazer melhor agora. E obrigado por estarem com a gente até aqui. Se essa aula te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa lembrar de si mesmo. Sim. Dentro da relação. E que vocês voltem a se ver no espelho, no outro e na vida, inteiros, vivos, conectados. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Sim. E se vocês gostaram dessa aula,
Não só compartilhe a aula, mas lá no nosso Instagram tem muito conteúdo. Todo dia sai um conteúdo. Então, se você ainda não segue a Dupla de Um, segue a gente agora. É @dupla de um. Segue a gente lá agora porque tem muito conteúdo. E tenha uma coisa muito viva dentro de você. Terapia salva vidas. A minha vida foi salva por uma terapia. Eu entrei na terapia em depressão. Eu já fui a pessoa que quis tirar a minha vida e a terapia me salvou. Me salvou para eu conseguir ser inteira dentro do meu casamento, dentro da minha relação familiar com amigos. Então, se você olha hoje para o seu casamento e você vê, Jéssica, de fato a gente não vai conseguir viver o casamento dos sonhos sozinhos. A gente vai precisar de ajuda. Faça terapia. A terapia, ela te ensina essa individualidade, ela te ensina a ser inteiro do seu casamento, ela te ensina também a ter uma boa relação dentro do seu casamento, te ensina ali a base da comunicação. Então façam terapia. Terapia salva vidas. Indica a nossa clínica. Inclusive, nós temos uma clínica para casais, porque nós somos terapeutas de casais e a gente não consegue atender toda a demanda que chega pra gente. Então nós abrimos uma clínica, é Clínica de Casais JR, Jéssica e Rafael, porque ali tem a nossa equipe, uma equipe especializada para cuidar dos casais. Então, aonde a nossa mão não alcança em terapia, nós temos uma equipe bem grande para conseguir alcançar a sua vida. Nós temos pacotes acessíveis, inclusive. Tem ali, a clínica trabalha com um valor popular. Então, procure hoje a mudança que você quer ter no seu casamento através da terapia, porque é um prazer pra gente conseguir ensinar vocês a se conectarem e a viverem um casamento dos sonhos. Boa noite. Boa noite, gente.